Professor Paulo Lobo, eu sou extremamente feliz e honrada com a sua presença, que ilumina, assim, irradia com a sua personalidade. Muitíssimo obrigada por o senhor estar aqui, dedicar esse momento da sua noite, retirá-lo da companhia da Fabíola nesse momento. Mas seja muito bem-vindo e eu lhe passo a palavra. Karina, a satisfação é toda minha, e até ainda que virtualmente ou digitalmente, de reencontrar pessoas que eu estimo tanto, que você conseguiu agrupar hoje, como os professores Nelson Neri, Carlos Pianovski, o Bruno Mirage, Aline Valverde, Gisele, Newton de Luca, que há tanto tempo não ouvia, nem sabia que estava barbado. Mas os meus parabéns à autora, professora Karina Nunes Fritos e à doutora Foco, por esta bela obra, que já foi tão bem ressaltada até agora pelos meus colegas que antecederam. E como eles disseram, também foi a impressão que eu tive na leitura que fiz do texto, que não são apenas relatos descritivos de decisões de estrangeiras, de um país estrangeiro. Eles são comentários doutrinários em escrita atraente e de qualidade. E com interessante, que essa é a parte mais importante para mim, que são essas interessantes ambientações que a professora Karina fez à experiência brasileira, o que torna atrativo o seu livro. Eu irei priorizar o direito privado, porque a obra da professora Karina, ela não apenas trata do direito privado, mas também de temas de teoria do direito constitucional, das interações com a temática da pandemia. Eu irei priorizar o direito privado desta obra. Na história do direito privado brasileiro, a influência do direito alemão é mais recente que a dos outros de origem latina, especialmente o direito francês, o direito português, o direito espanhol. E vai se dar, como sabemos, ao final do século XIX no Brasil. E eu gostaria de destacar uma personalidade e uma escola. Mas antes que eu esqueça, a razão da importância dessa recepção crítica do direito alemão, do direito brasileiro, no sentido de com essa interlocução, promover uma melhoria de qualidade no trato do direito privado, ela foi, de certa maneira, beneficiada na Alemanha por sua codificação tardia, ao contrário do que aconteceu na França. Como nós sabemos, o Código Civil alemão ele entra em vigor no início do século XX. E esse século XIX todo foi tomado pela importância e a grande influência do direito privado francês. Agora, aconteceu dois fenômenos interessantes. O direito privado francês decaiu em qualidade, porque houve opção quase intuitiva dos juristas pelo legalismo, pelo positivismo legalista. Eles entendiam que o que tinha sido feito no código era bastante, que era a razão escrita, então houve uma queda na qualidade, enquanto que na Alemanha aconteceu o contrário. A ausência do código fez com que brotasse uma produção científica de altíssimo nível, algo que vamos estabelecer como comparação com o que ocorreu com o direito romano. O direito romano foi essencialmente um direito dos jurisconsultos. O centro do direito romano justinianeu era as plectas, o digesto,
E não por acaso, no direito alemão, os doutrinadores, especialmente na área de direito privado, foram denominados de neopanectistas. E essa importância redundou, extravasou os limites da Alemanha e trouxe benefícios para todo aquele conjunto de produção científica muito sólida e intensa, trouxe benefícios para muitos países, inclusive o Brasil. Mas as duas, eu gostaria de destacar essa personalidade no século XIX, que foi o Teixeira de Freitas. Ele conhecia muito o direito alemão, e naquele período, naquela época, com uma dificuldade enorme. Imaginemos como é que ele conseguia acesso àquelas obras que se produziam na Alemanha. Impressionante, não é? Era impressionante, que ele faz referência naquela parte luminosa, que é a introdução, a consolidação das leis civis. Ele conhecia o que estava se fazendo. Aliás, Viacker disse que, há um trecho de Viacker que ele reconhece que a Teixeira de Freitas antecipou o próprio direito alemão no que concerne, por exemplo, a unificação do direito privado. Ele tratou disso antes que começasse a ser pensado e ser construído como um dado importante a unificação do direito privado. E a outra é uma corrente de pensamento que é a Escola de Recife. Essa escola, como nós sabemos, ela surge na década de 1870 e 1880, em torno da Faculdade de Direito do Recife, que não era só a Faculdade de Direito, ela congregava a intelectualidade da época, né? Porque não havia outras faculdades, outros cursos, mas ela se conclui, em grande medida, focando para o direito, especialmente nas três figuras que eu gostaria de ressaltar agora também, que é Tobias Barreto, Silvio Romero e Clóvis Bevilacqua, participaram intensamente desse movimento de pensamento, de conversão. E o direito alemão teve um contributo fantástico. Veja, o Tobias Barreto se correspondia com Jheringen, né? Que é também algo muito pouco incrível para hoje, sem imaginar, naquela época, esses contatos com as dificuldades naturais que havia. Não havia celular, não havia internet, né? As correspondências eram terríveis, indo de navio, e esses contatos estão registrados. Né? E também uma quarta figurante dessa grande transformação do pensamento, que foi um pouco depois, foi Pontes de Miranda. Pontes de Miranda foi estudante de Direito da Faculdade de Direito de Recife no início do século XX. Até ele recebeu esse influxo muito forte dessas correntes de pensamento nessa interlocução à vida nesse período. O que importa não é simplesmente uma opção por um direito alemão ou por direito francês, mas, acima de tudo, foi para este grupo um rompimento com a tradicional e predominante cultura escolástica, metafísica e retórica ornamental, não retórica como base e fundamento do discurso e do pensamento dos antigos. Era essa retórica ornamental. E em prol, portanto, do estudo da realidade, do direito entendido como fenômeno real e cultural. Essa é a grande transformação que vai acontecer nesse período. Né? A Pontes de Miranda, que foi certamente o maior jurista brasileiro do século XX, extraiu o que melhor pôde da doutrina e da ciência jurídica alemã, de sua época, e do direito luso brasileiro. O Pontes estimava e considerava muito os antigos praxistas. E ele vai, então, construindo soluções que até hoje continuam atuais. Né? E ele foi acusado de germanista, ou germanófilo, por sua preferência pelo direito alemão, e hoje essa crítica seria um elogio, né? Para a opção que ele faz, preocupado como estava em ter para construir o seu pensamento em bases mais sólidas e mais científicas. E é nessa linha virtuosa que vamos encontrar hoje a professora Carina, né?
e se inscreve nessa linha virtuosa os trabalhos dela com esta obra, né? Que não apenas de estar divulgando o que melhor foi produzido pela jurisprudência alemã, e que sempre atua em parelha com a doutrina, né? A jurisprudência alemã, mas principalmente pela contribuição qualitativa que ela traz nessa interlocução que eu me referi com a experiência brasileira. Eu gostaria, por fim, como ela tinha pedido, que situasse um dos comentários da obra. Eu faço referência, na verdade, a duas decisões, por ela comentadas, na parte 5, que é acerca da natureza jurídica atual dos animais, nos casos sobre a disputa pela guarda por ex-cônjuges e sobre animais dos locais de trabalho. O Código Alemão ele foi pioneiro na década de 1980 nessa direção, quando expressou que os animais não são coisas e devem ser protegidos por leis especiais. Está lá no artigo específico, no preceito específico do Código Alemão. E para mim, com razão, pois principalmente após o desenvolvimento do direito ambiental e da revisão cultural do antropocentrismo moderno, algo que, aliás, a autora Karina faz referência, eles são concebidos como seres sencientes não personalizados, não são pessoas, mas não mais reificados, nem coisa, nem pessoa. Outros códigos seguiram nessa direção, códigos mais recentes, inclusive, os últimos códigos que eu li, estão seguindo essa trilha, e que foi marcada, tem como marca inicial uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais da ONU, que foi promulgada em 27 em 1978. Talvez o Código Alemão, se eu não estiver enganado, tenha sido o primeiro a dar sequência a essa orientação da ONU. Nos comentários, a autora, além de fazer os comentários, de comentar, e eu não vou antecipar para deixar o gosto de leitura para os eventuais leitores da professora, ela não só comenta, não só introduz o seu pensamento a respeito esse tema atualíssimo da natureza dos animais, como também ela dá notícia dos projetos de lei que estão tramitando na Câmara e no Senado do Brasil, né? A esse respeito, fazendo comentários também a respeito. Eu tenho particularmente sustentado, já de algum tempo, que a interpretação do nosso Código Civil, em conformidade com o artigo 225 da Constituição, conduz a qualificar o animal como não coisa. Que Karina continue nos presenciando com trabalhos primorosos como este. Meu abraço a vocês todos. Professor, eu nem tenho palavras para lhe agradecer. Agradecer a sua presença aqui e a sua aula, porque em poucos minutos o senhor deu uma aula de história aqui do direito para a gente, mostrando a influência, a importância, perdão, não só do direito alemão, mas do direito comparado, e mostrando a influência do direito alemão no Brasil. Nosso grande germanista foi, sem dúvida, Pontes de Miranda, mas também Teixeira de Freitas, Clóvis Bevilacqua, Eduardo Spínola, que foram grandes juristas que beberam lá na fonte do direito alemão. E o senhor sabe, professor, nós ouvimos muitas críticas em relação ao direito alemão recentemente, não só ao direito alemão, mas, de um modo geral, um certo nacionalismo, né? Exagerado um pouco, o que é realmente lamentável, porque quando nós ouvimos isso no meio político, tudo bem, dá para se entender e dá para se tolerar, mas o meio jurídico, ciência do direito, não pode ser contaminada com esse tipo de pensamento, porque, como o senhor bem falou do declínio do direito francês, eu me lembrei de um comentário do professor Menezes Cordeiro, que dizia que uma das causas pelas quais o direito francês perdeu a sua influência no mundo ocidental foi a falta de um estudo do direito comparado.
porque ele se retroalimentava apenas da doutrina francesa, que era produzida na França. Então, o seu comentário não poderia concordar mais de fazer ressaltar, né, essa importância de nós estarmos abertos a todo tipo de diálogo comparado, né, em vários países. Então, eu só tenho a agradecer a sua presença, professor Paulo Lobo, dizer que foi uma honra enorme ter o senhor aqui nessa noite tão especial. Muito obrigada.